Uau, nós novamente aqui no Prosa do Prof. Hoje a prosa vai ser boa demais, vocês vão adorar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Josi Marie, todo mundo me conhece por Josi, diretora executiva do Instituto Casa Grande, mas eu sou de alma e coração pedagoga e educadora. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento. Era profissional e agora a coisa ampliou, né? Que entrou nas nossas vidas. Eu acho que todos vocês que estão aí nos assistindo, em algum momento ouviram falar sobre essa questão do esgotamento, do estresse, da síndrome de burnout. O que é isso? Como isso está dentro do nosso métier, não só do professor, mas na vida do profissional em geral do Brasil. Mas hoje a gente vai contextualizar tudo isso e chegar exatamente no nosso caminho, né? No caminho do professor brasileiro, do professor de escola pública, de educação básica, ou seja, nós todos aqui. E eu tenho dois convidados espetaculares comigo aqui, nessa conversa, nessa prosa boa. O primeiro é o professor Rafael de Lácio, grande amigo, companheiro de luta na educação. Rafael é psicólogo, coordenador do curso de psicologia da Unidom Bosco, tem mestrado em qualidade de vida e trabalha muito com essa coisa da vida, do preparo, do profissional. Ou seja, eu costumo dizer que é essa coisa do brilho no olho da pessoa e do profissional. E hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Oi, Rafael. Oi, tudo bem, Josi? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho a respeito de alguns temas, né, como o síndrome de burnout, né, que é o tema de hoje. Eu fico muito contente de poder falar isso, né, e principalmente a gente pensar em questões de prevenção, né, porque as pessoas estão sofrendo muito com essa relação com essa síndrome, né, que é uma síndrome muito pesada, muito forte, e que deixa as pessoas realmente num nível de sofrimento muito grande. Então a gente vai ter essa oportunidade de falar a respeito. Vai ser muito bom, é bem isso, gente. A gente vai falar, vai tentar ajudar as pessoas, né? Isso. Nessa questão do conhecimento, né? Que na educação isso é tão forte. E a outra convidada querida é a Lorena Vedovato, psicóloga, professora do curso de psicologia da Unidom Bosco, coordenadora do laboratório de estresse da universidade. Mesmo. E aí, Lorena, você deve ter toda a expertise do mundo, hein, para falar de síndrome de burnout. Verdade. Primeiro, olá para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Vamos também desmistificar, conversar, trazer informação aí para essas pessoas, nossos professores que estão nos acompanhando. E vamos falar, sim, sobre estresse, né? Sobre burnout, sobre emoções, sobre pessoas, né? É isso. Obrigada pela oportunidade. Muito bacana. Nós é que agradecemos. Sobre pessoas, é bem isso. Quando a gente lida com essa questão da educação, da formação, né? São tantas interfaces que a gente precisa conviver, né? E eu acho que essa momento que nós vivemos, nós estávamos conversando sobre isso antes de entrar no ar, esse pós-pandemia, essa nova sociedade, esse novo mundo, que não tem novas pessoas, são as mesmas pessoas que têm que se adaptar a esse novo mundo. Isso fez tanta diferença e faz ainda, né? A gente está tentando viver e conviver e nos adaptarmos melhor a tudo isso. E eu acho que essa questão da síndrome do burnout, dessa questão do esgotamento, do estresse, do viver esse novo momento, veio com força total, né? Tanto que vocês vão contar para nós algumas coisas até específicas aí, né? Das doenças, do mundo, do olhar. Mas vou começar dizendo para vocês, gente, que eles estavam me contando aqui, a gente tem estudado isso, que o Brasil é o país mais estressado do mundo, gente. Olha aí, estudos dizem isso. E também que a síndrome de burnout atinge 1 em cada 3 professores do Brasil. É isso, meninos e meninas? Me contem aí. Vamos começar, Rafael. Então, eu acho que é interessante a gente começar até pelo conceito de burnout, né? Que eu acho que é a primeira parte para as pessoas entenderem. Ouve-se falar muitas vezes o nome síndrome de burnout. As pessoas, tem alguns que até conhecem o conceito, mas eu acho que vale a pena a gente, sabe, colocar isso para que todo mundo tenha o mesmo nível de entendimento, né? Então, se a gente pensar pelo conceito burnout, é um termo em inglês, na realidade, né? Surgiu,
E ele, exatamente na definição dele, diz o seguinte: é como se fosse uma vela que é acesa e ela vai queimando, 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 queimando e chega no final da vela, quer dizer, tudo aquilo é queimado, né? E não tem mais nada para trazer fogo, para energia. Isso é burnout. É o esgotamento de tudo, né? Por isso, esgotamento profissional, esgotamento geral, porque as pessoas se esvaziam totalmente. Então, é uma doença que realmente ela deixa a pessoa totalmente oca, né? No sentido, só para a gente poder, no sentido figurado, pela questão emocional, pela questão, sabe, de personalidade, pela questão de formação, pela questão de vida, enfim, a pessoa fica simplesmente apática em todos os sentidos, né? Então, o conceito de burnout é importante a gente entender, porque muitas pessoas, às vezes, pode até ter um estresse, uma coisa que nós vamos falar um pouquinho também, pode ter até um estresse mais agudo, um estresse mais, numa fase mais pesada, mais forte, mas ele já começa a dizer, não, estou com burnout. Não é bem assim. Tá? Nós temos fases do estresse que ainda a gente consegue se recuperar. Agora, entrou numa fase de estresse crônico, que é o último, e ele já está dentro do burnout. E aí, assim, a prevenção é importante, porque depois de ter, é muito complicado você conseguir sair dele. Tá? Então, isso que é um alerta que a gente já começa a fazer, quando a gente explica isso, como é que eu vou construir essa vela que queimou inteira? Isso aí. Sabe? Nossa, essa coisa da vela é uma coisa forte, né, Loriana? Sim. E daí me ocorre pensar aqui, que a gente está falando do conceito, e até você abre aqui o nosso bate-papo falando que antes nós olhávamos o indivíduo partido, o indivíduo profissional, o indivíduo pessoal. E hoje nós sabemos que a ciência trabalha como um ser holístico. Nós somos uma complexidade total. Nosso ser profissional, o nosso ser individual, pessoal, faz parte de um único complexo sistema, né? Por isso que é importante falarmos sobre isso, né? O burnout, então, ele vai atingir outras fases da sua vida que não somente o profissional, né? Então, a gente, a partir do olhar contemporâneo do ser holístico, no sentido completo, que a gente começa a observar que não só mais dentro do campo do trabalho que esse esgotamento vai estar presente. Como o professor Rafael colocou muito bem, né? Tem, sim, o esgotamento total e não só de uma única área. E aí, a ideia da gente fomentar esse assunto é justamente para que a gente consiga trabalhar com nível de prevenção, que eu acho que isso é importante. Quando a gente traz informação, informa a população, a gente também trabalha já no nível de prevenção e principalmente de autoconhecimento, né, gente? Acho que o nosso bate-papo vai ter muito isso, né? Acho que sim, uma percepção do outro, do que está acontecendo, como aqui, uma visão conceitual, mas principalmente acho que um chamado, acho que essa nossa conversa aqui pode ser um chamado de autoconhecimento, de autopercepção, para que a gente possa realmente falar do assunto, né? E também ter esse olhar, não um olhar separado em caixas aí, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante. E nós, às vezes... Vou falar na minha vivência de pedagoga, de educadora, às vezes a gente tem muito olhar para o outro, querendo ajudar o outro, a gente quer resolver o problema do mundo, de todas as pessoas do mundo, né? E esquece muito de olhar para si mesmo. Exato. Né? E aí, joga muitas vezes isso no mundo, no outro, no sistema. Se eu não tiver essa clareza e esse conhecimento, com certeza eu vou sofrer muito. E vou chegar em tudo isso, na síndrome, no estresse, em todas essas questões, nessas patologias. Porque isso eu que tenho que ter esse cuidado comigo mesma, né, Verdade, Rafael? É verdade. E assim, né, você tocou num ponto muito importante da gente perceber, né? Nós estamos falando no mundo dos professores, né? E nós, professores, porque nós somos professores, né? Nós estamos falando aqui exatamente de nós mesmos, né? Exatamente. Então, a gente, quando fala sobre a gente mesmo, fala sobre a profissão da gente, fala sobre tudo, o olhar é diferente, né? Porque você está vivendo isso. E uma coisa que a gente sabe, que todos nós professores compramos os problemas dos nossos alunos, muitas vezes. E aí começa a questão do processo, né? Você vive aquilo.
você traz para você, enfim, você se compromete naquela situação de corpo e alma, muitas vezes. De corpo e alma. E Você leva para tua vida, você leva para o teu final de semana, você leva para o teu sono, para tua família. Exatamente. E aí isso é um componente para o síndrome de burnout. Sim. Porque você esquece de você mesmo, como você mesmo colocou. É exatamente o grande problema que traz a questão tanto do estresse como também da síndrome de burnout. É você, como fala até um dos sintomas, despersonalizar. Você sai de você mesmo. É verdade. Então você não tem personalidade, você tem a do outro, você vive a vida do outro, você carrega aquele problema, enfim, você sofre aquele problema, né? E você leva isso para tua casa, né? Como você leva para casa, leva para a família, às vezes você está num botequinho tomando uma cerveja, vamos dizer assim, né? Que nós somos seres humanos, podemos fazer, né? Devemos, né? Então você está lá tomando uma cervejinha, daí quando você vê, você está falando gente, né? Sim, isso acontece muito, né? É muito sério isso, né? E a gente às vezes não percebe o quanto que a gente sofre naquilo, né? E às vezes até aquela pessoa já saiu do problema e não está sofrendo ainda, né? E ele está carregando aquela situação, daí se pergunta, e como é que está o fulano? Ih, já está noutra, já casou, sei lá o quê, né? Então, essas coisas, né, que a gente estuda em relação ao próprio, né, tanto o estresse como o burnout, que é uma das coisas que a gente vai falar de prevenção, é exatamente esse cuidado consigo mesmo, esse autoconhecimento para você saber qual é o teu limite. Exato. Você tem que entender o teu limite, até onde você pode ir. Né? E eu acho que a sociedade ela ajuda muito a gente a perder esse limite enquanto escola, porque muita coisa socialmente complicada vai para a escola. A escola hoje, eu acho que é a instituição social que tem mais respaldo, né? Então muita coisa vai para a escola. Indo para a escola, vai para nós, para o educador, para o gestor, para o diretor, para o professor. Ou seja, a gente vai criando muito, vai crescendo esse nosso respaldo. Se eu não tiver clareza de até onde vai o meu papel, é complicadíssimo. Isso mesmo. E eu acredito que, além de compreender até onde vai o nosso papel, é a questão de nós normalizarmos algumas coisas, né? Acho que primeiro vamos pensar assim, que nós também temos uma visão, a sociedade tem uma visão social do que é o professor. O professor é aquele empoderado, que nunca erra, que dá conta de tudo, das problemáticas, estávamos conversando fora do ar aqui, problemática social, familiar, metodológica, de aprendizagem e assim por diante. Mas também tem uma questão bem importante de que nós estamos num momento cultural, social, de que nós normalizamos tudo. Normalizamos nos sentindo mal. Eu tô com aquela dor de cabeça, mas é normal sentir dor de cabeça todos os dias, né? Não é? A gente não tá nessa fase de, não. Você vai incorporando. A gente vai incorporando isso que o pessoal coloca pra gente. Não, mas é só uma dor de cabeça, Lorena. Todo dia não tem problema se toma remédio todo dia. Não dá pra gente relativar a dor de cabeça todo dia. Verdade. É o teu corpo te dizendo alguma coisa, por exemplo, né? Então, acho que, além de todo o cenário que se estabelece dentro de dar conta de tudo, que o professor tem esse olhar, né? Veja, né? Se a gente for olhar, inclusive, para as novas formatações de trabalho e familiar, em que muitas coisas estão indo para a escola, inclusive, né? Fora de aprender a ler, escrever, entre outras coisas estão indo para a escola, a gente vive também no movimento social de relativarmos e normalizarmos quase tudo, né? Você ficou corrigindo prova até 1h da manhã? Mas é assim mesmo o nosso trabalho, né? Mas não deveria ser, né? A gente acaba normalizando. Não, hoje eu dormi 2 horas a menos por isso, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso também, né? Porque nós abrimos a nossa conversa falando. Por que o Brasil hoje é considerado o país mais estressado? Talvez porque nós não temos essa dimensão de que isso não é normal, né? Então, acho que isso é um ponto. E talvez, assim, para a gente começar, assim, a entrar mais na nossa conversa também, vamos pensar, assim, o que antecede o burnout? Né? Talvez, acho que é importante para quem está escutando a gente pensar nisso, né? Porque nós também temos esse senso de procurar ajuda quando está tudo muito grave, né?
Isso é do comportamento brasileiro também, né? A gente ainda tá falando quando a gente fala de saúde primária, de prevenção, nós estamos ainda galgando um caminho ali, né? Então, a gente vai procurar quando realmente já está instalado alguma coisa mais grave. Olha, eu comecei há 2 anos atrás com a dor de cabeça todo dia, professor Rafael. E daí, de repente, eu também comecei a sentir uma dor no meu estômago e também um frio na barriga e coisas assim, né? A gente vai levando anos uma situação. Então, acho que a gente poderia começar a falar sobre o ciclo de emoções que antecede, talvez. Não sei o que vocês acham. É interessante. Ótimo. Acho que é bem por aí, porque essa coisa de normalizar tudo nunca tinha pensado, mas você vai incorporando, é isso aí. E aí as coisas vão crescendo. Então, por onde começa tudo isso? Aonde eu chego numa síndrome, né? Exato. O que antecede tudo isso? Acho que aí a gente vai parando para pensar. Quem está nos assistindo também vai pensando, porque o nosso cotidiano é muito pesado e a coisa vai indo, né? Então, como é que é esse ciclo? O interessante, né, que vocês estavam falando, eu estava pensando, nós estamos vivendo um momento, né, onde a resiliência é muito aplicada, né? Então se fala muito em resiliência. Sim. Porque você é profissional, tem que enfrentar tudo, então você tem que aprender a enfrentar pressões. Ok. Eu acho que... Só que nós temos que entender, no nosso limite emocional, por exemplo, já entrando nessa questão do ciclo, qual é exatamente o meu limite? Porque a emoção, ela tem sua linha de controle, né? Por exemplo, você pode ficar triste, é uma emoção. Agora, se a tua tristeza aumenta muito, ela sai de um patamar, vamos dizer, de controle, ela já está em outra esfera, numa outra condição, onde essa tristeza está chamando alguma coisa mais forte para você. Tá? Ela pode se tornar até uma profundidade de uma depressão, por exemplo. Né? Entende? Quer dizer, o grau e esse limite que você tem que se conhecer. Então, resiliência significa você ficar nos limites e não extrapolar os limites. E esse que é a questão do controle, né? Então, quando a Lorena fala exatamente da normalização que as pessoas vão aceitando, eu acho assim, né, que a gente aprendeu a viver os problemas e não aprendeu a viver as soluções. Verdade. É verdade. Né? Então, tudo é problema, né? Eu até brincava, que às vezes a gente tem amigo da gente que parece... Na minha época tinha a história do Lip e do Hard, não sei se você lembra disso, José. Eu lembro. A Lorena não sei se chegou a conhecer. Eu lembro. Ó vida, ó céu. Isso aí, o azar, né? Então, eu me lembro sempre dessa personagem, porque ela falava sempre pessimistamente de tudo, né? Era um desenho do Hanna-Barbera, né? Que eram dois desenhistas realmente que tinham muita fama na época com desenho animado. Mas essa figura, essa personagem, a gente tem ao lado da gente. Você tem o teu colega que reclama de tudo. Eu tinha um que era até engraçado, porque você dizia assim, bom dia. Ele falou, bom dia por quê? Só se for para você. Então já começa aí, né? A forma como a pessoa lida. Tudo está errado, tudo é ruim, tudo não presta, tudo não serve. Então, quando você tem uma pessoa dessa do lado, uma pessoa pesada, difícil. Então, muitas vezes, até a gente fala, você vai ter que se afastar um pouquinho dessa pessoa, se você não consegue lidar com ela. Porque você está absorvendo esse lado negativo, né, para você. Isso vem trazer consequências fortes, lógico, vem trazer o estresse emocional, vem trazer aí a síndrome de burnout, porque você está vivendo aquilo, você vive o sofrimento da outra, porque nada serve, nada está bom, né? Então, são coisas por aí, né, que eu acho que a gente tem que começar a olhar, coisas simples, que a gente não percebe no dia a dia. É, né? isso aí. Quando a gente fala de autopercepção, né, eu sempre costumo dizer para os meus alunos em sala de aula, porque surgem as perguntas assim, né? E como é que surge isso ou aquilo, né? Felizmente, eu digo que nós não temos uma receita de bolo para dizer assim, olha, aplica essa receita que você vai conseguir ver. Opa, peguei meu microfone. Vamos ver aqui. Ver se vai dar certo agora. Deu? Beleza. E aí eu digo assim, felizmente a gente não tem a receita. Porque isso é uma noção individual também, de você se conhecer,
né? A gente vive num momento que o professor Rafael falou, é bem interessante, porque isso é do ser humano, ele é totalmente 8 ou 80, né? Ou ele vai reclamar de tudo, ou ele vai dizer, nossa, que bonito, né? Aquelas frases assim, estude enquanto eles dormem, trabalhe, sabe essas coisas assim que a gente vê na internet, assim, a gente acaba tendo dois paralelos. Mas quando deveria ser diferente, né? Acho que a gente tem que buscar ferramentas em entender que a vida ela não é linear, né? Nós somos feitos de emoções positivas e negativas, né? Isso que é ser vida, isso que é ser humano, tá? Mas a gente precisa ser capaz de entender quando isso foge da normalidade, né? Então, por exemplo, né? Que a gente fique triste um dia, não a vida inteira. Se a vida inteira significa que você tem alguma questão diferente aí, que precisa ser estudada, né? Então, assim, se você olhar nos seus últimos 15 dias, você dizer assim, olha, eu fiquei estressado um dia, porque teve um dia de trabalho ali, que olha, ok. Agora, se me dizer assim, nos últimos 15 dias, 16, porque eu já tô pensando que amanhã vai ser estressante, opa, tem alguma coisa. Então, a frequência tem uma questão bem importante pra gente olhar, o quanto isso se repete. E também tem uma questão tua de identidade, sabe? Porque eu vou dizer assim, a Lorena é extremamente agitada, né, professor Rafael? Chego às às vezes chego na sala dele e falo, nossa, parece que alguém me empurrou, né? Não, é só eu entrando na sala, né? Mas assim, essa sou eu. Aí, o que acontece, se eu fico, né, no final do ano, o professor Rafael chegou pra mim e disse assim, Lorena, acho que você tá um pouco cansada, né? Aí eu disse, por quê, professor? Não, porque você não tá tão agitada, né? E o inverso pode acontecer. Às vezes tem uma pessoa extremamente mais introspectiva e ela se agita, por exemplo. O que a gente tá querendo dizer é que os sinais quem é você e aquilo que você percebe que tá diferente em você. Né? Porque não dá pra dizer assim, então a pessoa que tá sempre agitada é porque ela tá pra cima. Não necessariamente. Ele pode estar simplesmente saindo do comportamento ali funcional dele, digamos assim, né? A Lorena tá mais calma. Não, eu tava extremamente estressada e cansada no final do ano. Aí eu tava mais quieta, né? Então, acho que tem uma questão a ver com a frequência. Não pensar do tipo... É muito triste, ó céus, ó vida, né? A psicologia positiva traz muito isso pra nós, de que a gente precisa entender que o estresse faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, né? Altos e baixos, né? Então a gente vai ter esse pensamento também, mas não dá pra dizer que você tem que viver 100% céus ou vida, né? Você tem que entender como é que você pode fazer uma construção e que você saia saudável disso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, pra gente, né, a gente estava falando de como identificar, autopercepção, autoconhecimento, né? A gente pensa tanto na nossa prática como professores, né? A gente é convidado a pensar na nossa metodologia, pensar nos nossos alunos. E aí, hoje, aqui na nossa conversa, eu pergunto aí para vocês que estão nos ouvindo, como é que tá a tua percepção de você mesmo, né? Eu acho que isso é um ponto importante pra gente começar ali a falar do que vem antes. O que vem antes é isso que você não percebe. É isso que você não olha, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que essa questão do autopercepção, de você parar um minutinho da tua vida, do teu cotidiano, do teu dia e se perceber mesmo, ela é fundamental. E a gente precisa inserir isso na nossa rotina mesmo, né? Exatamente. Seja no início da manhã, quando eu acordo 10 minutos antes e vou lá parar para pensar, vou meditar, vou organizar, vou fazer uma frase de positiva para o dia. Não sei, cada um tem que encontrar um caminho. Mas a questão é, quando eu começo a fazer isso, os sinais do melhor entendimento sobre o meu cotidiano, sobre a minha profissão, sobre a minha família, eles vêm, né? Parece que eu tomo mais consciência e que a rédea volta para mim. Né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa... E algo que independe de qualquer um. É você. Vai, levanta lá 5 minutos antes, 10 minutos antes, meia hora antes, né? Se você sabe que o teu dia é estressante, que na hora do almoço você não consegue, que daí você chega em casa final de tarde, você tem a família, tem isso, tem aquilo. Ou seja, você já sabe da tua rotina. Então, encontre um momentinho para você fazer isso. Exato. Mas faça isso, né? Exatamente. Isso pode prevenir muitas coisas na vida. Exato. E o autoconhecimento, ele tem uma vantagem muito grande, né? Porque às vezes as reações que a gente possa ter são reações realmente erradas,
Só que você não percebe o que você está Isso. fazendo. Então, a partir do momento que você se conhece, você vai entender aquilo que tem. Porque, às vezes, a gente recebe feedback de amigos, né? Nossa, você foi grossa. Você foi isso. Eu Você, recebo né? direto. Não é isso? Agora diminuiu um pouco, mas ainda continuo Né? recebendo um pouco. Você vai, você recebe Você vai isso. atropelando Aham. as coisas, né? Exatamente, você vai, Acho que- você vai. Exatamente. Então, por exemplo, na abordagem que eu sigo, que é o psicodrama, né, eles falam muito de espontaneidade, né? Então, esse é o lado saudável do psicodrama que se busca, né, terapeuticamente e tal, para que a pessoa seja espontânea. E quando você fala o termo espontâneo, por exemplo, as pessoas acham que é fazer tudo o que eu acho que tem que fazer. E eu nunca fiz. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, né? O cara acha que ser espontâneo é ele ficar pelado em cima de uma mesa tomando cerveja, entendeu? Ah, mas me deu vontade. Não, mas não é bem assim, gente. Não é bem assim. Espontaneidade também tem feeling, tem limite, tem, entende? Quer dizer, as questões que as pessoas têm que resolver no autoconhecimento é saber qual é o seu limite e aquilo que está permitindo ela fazer com o outro. Mas com regra, de forma, sabe, que as pessoas se respeitem. Porque limite também é respeito. O limite é saber exatamente o que está acontecendo, né? E onde a gente sofre quando o outro não tem limite com você, ou você não tem limite com o outro. Aí você, né, ou martela o outro te martela, né? Porque daí ele está avançando todos esses procedimentos. Então, está sendo espontâneo? Está fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer? Não. E nem você. Porque você está simplesmente usando sem filtro. Você não está filtrando, né? Então, essas questões que eu acho que a gente precisa entender melhor para que você não sofra. Porque tanto como a Lorena falou, tanto acima como abaixo são problemas. Né? O ideal para nós, seres humanos, é ficar no meio, no controle. Estase, né? Onde, onde você sabe que, opa, está aqui, está aqui. O famoso equilíbrio, né? Isso, perfeito. Equilíbrio. O famoso equilíbrio. Exatamente. Que você busca o equilíbrio em todos os segmentos da tua vida. Isso. E a questão emocional, o teu jeito de ser, né? Ela faz toda a diferença quando você busca equilíbrio em qualquer situação. Ou seja, e eu acho que primeiro passo, até para você poder lidar com isso, é o autoconhecimento. Eu sei como eu funciono. Sim. Né? Eu tenho essa noção de o meu pavio curto ou não, até onde vai, quando eu tenho que parar, respirar, né? Eu tenho essa noção. E aí, se a gente puxa isso para a relação de um professor que está à frente de pessoas o tempo inteiro, da rotina da sala de aula, das pessoas diferentes que ele recebe ali, das famílias, de toda essa cobrança, se eu não tiver esse olhar, eu não sobrevivo, né? Ah, não. Ou eu entro em alguma coisa forte, estresse, na síndrome de burnout. Eu vou para esse caminho. Eu acho que por isso, imagino eu, que a coisa é tão forte dentro da nossa categoria dos professores. Perfeito. Eu acho que esse realmente é a dificuldade maior, né? Sabe? Muitas vezes o autocontrole do processo, né? Quer dizer, não é nem autocontrole, é se controlar ali para não explodir, como você comentou, né? E isso pode gerar, inclusive, problemas pessoais, porque se ele não elaborar isso direito, porque ele vai vir com frustração, vai vir com outras questões, né? Que daí são problemas pessoais dele, né? Como também ele não filtra e explode. Daí, para trazer essa palavra de volta, não tem mais como. E eu acho que essa questão que você falou de não filtra e explode, é importante a gente colocar aqui também que nunca é do nada, né, gente? Nós nunca vamos explodir do nada. Isso. Vamos pensar numa rotina lá na nossa casa, né? Você vai, pensa, sei lá, na rotina com seu parceira, enfim. Você não vai falando. De repente, o copo em cima lá da pia, você já vai estourar. Daí a pessoa olha pra você e fala assim, sério que você tá estourada por um copo em cima da pia? Não foi o copo em cima da pia. Foi todo esse histórico. E aí entra no que a gente vai pensar assim no ciclo, né? Antes do burnout existe um ciclo que vai se repetindo e que a gente vai ignorando. Ah, não,
hoje, Rafael, você só colocou o pé na minha frente, eu só caí, daí amanhã eu vejo o que eu faço. E aí vai de novo, de novo, e a gente vai se acostumando com esse ciclo. Porque, assim, de verdade, o nosso corpo está preparado para, assim, ó, por exemplo, para passar por uma situação de estresse, nós somos, do ponto de vista biológico, preparados para passar por situações de estresse, né? Mas não por longos períodos. Então, por exemplo, Lorena, eu sei que a gente vai ter final de semestre, a gente sabe que para nós professores, correção de prova, etc., a gente já sabe que é bem característico nosso dar conta da burocracia de tudo, seja de lançamento, conselho de classe, enfim, a infinidade de coisas que nós temos, nós já sabemos que é um período sazonal, de que realmente vai demandar mais tempo, enfim, né, mais repertório nosso. Tá? Mas se eu te disser que se isso se fosse repetir todos os dias da sua vida, como é que seria? Nós estamos preparados para passar por um período. Nós somos preparados. Você vai dar conta. E isso te dá um empoderamento. Eu dei conta disso, eu dou conta de... A gente não fala isso? Fala. Não, eu fala dei e conta. Se prepara até mentalmente para isso. Eu dei conta disso, não se preocupe que eu vou dar... Cuidado, né? Eu acho que esse ciclo que a gente... acaba colocando, vai colocando no bolso, as pedrinhas no bolso, pedrinha no bolso, pedrinha no bolso, no sapato. Chega uma hora que literalmente a pessoa explode, a pessoa já muda de comportamento, de uma maneira, parece que abrupta, mas ela tava lá guardando pra ela, né? Aquele professor era tão bom, de repente agora ele não é de repente. Certamente ele passou por um ciclo que não foi um período pequeno, né? Nós estamos preparados para passar por um período pequeno, uma fase. O poder de resiliência do ser humano, realmente, ele é grande, né? A gente tem um poder de sair de situações, né? Todos nós, se nós formos pensarmos, passamos por situações aqui em que a gente falava, nossa, será que eu vou passar por isso? E passamos. Mas passou, ela não pode ficar, não pode permanecer. E essa é a grande questão. O ciclo do estresse, ela fica em nós. Então hoje agora é o conselho de classe, depois eu continuo nesse ciclo, continuo estressada, achando que uma hora vai passar. Mas e se não passar? É isso que a gente tem que pensar. Nesse ciclo, nunca é do nada, a gente nunca explode do nada, né? Para o nosso linear é uma coisa importante. E também pensar nesse falso empoderamento que nós temos, adaptativo, porque somos seres plásticos adaptativos, e que nos dá a impressão de que a gente vai passar por longos períodos de estresse, 2, 3 anos, 4, 10, ileso. Isso não é real. E esse é o esgotamento, né? Isso. Que é exatamente a situação que a gente está buscando aqui. Eu sempre me lembro daquele exemplo bem simples, que é você pegar um elástico desse de cabelo mesmo, né? Você estica ele ao máximo dele, né? Você vai saber que aquilo é o máximo. Se você esticar mais um pouco, ele arrebenta. Esgotamento é isso, né? Você sabe que tem um limite, né? Como a Lorena comentou, a resiliência está ligada nesse processo. Então, você faz e você consegue voltar. Agora, se fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, entende? Sem intervalo, sem um alívio sobre aquilo, você vai estourar o teu elástico, né? Sabe? Então, aí é o esgotamento. Não tem mais como até arrumar esse elástico. Como é que você vai arrumar esse elástico? Não consegue arrumar. O que você vai fazer no elástico? Vai dar um nozinho, né? Para você poder aproveitar ele de volta. Mas esse nozinho, na realidade, vai soltar um determinado momento, vai arrebentar também. Então, essas questões com a gente mesmo, quando se leva a um processo de síndrome de burnout, é esse acumulado de situações que vai acontecendo, você não vai resistindo a ele, vai achando que aquilo é normal, enfim, tudo que a gente está comentando até agora. Exato. E você vai engolindo, só que é a história da panela de pressão, né? Você tem a válvulazinha ali que está soltando a pressão interna. Experimenta tapar essa válvulazinha, né? Vai explodir a panela de pressão, né? Vai feijão no teto, né? A mesma coisa a gente. Se nós não tivermos alguma coisa para soltar essa pressão interna, que é exatamente o estresse e que é exatamente acumulado o esgotamento, né? Que seria o estresse crônico, você vai explodir.
E o que é o explodir? É exatamente você sair de toda a tua conjuntura de controle e equilíbrio que foi comentado aqui. Esse equilíbrio que a pessoa precisa ter, que é autoconhecimento. Equilíbrio é autoconhecimento. Então, você sabe onde você está. Você sabe que você está um passo de rodar a baiana, por exemplo. Se você der mais um passo... Perfeito. Sabe? Então, esse autoconhecimento é extremamente necessário para que você saiba exatamente o que está acontecendo com você. Sabe? Só que assim, muitas vezes você vai até precisar de profissional. Pois é, eu ia dizer isso. Né? Eu ia perguntar isso. Aham. Mas é muito difícil lidar com isso tudo sozinha, né? Muito difícil. Tem Tem pessoas... muito autoconhecimento, né? Muito, muito, muito. Eu acredito que a grande questão é o autoconhecimento te faz entender que você não vai lidar com isso sozinho. Essa que é a questão. Porque quando a gente entende que, por exemplo, nós precisamos... Por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, dor de garganta, o que você vai fazer? Você vai no médico. Vai no médico. Você, né? A menos que você buscar diga, ajuda. vai procurar ajuda. Vai procurar. Por que com a saúde mental a gente acha que vai dar conta sozinho? O convite é, eu me percebo os sintomas e eu preciso entender quando eu preciso procurar ajuda. Essa é a questão, né? Até para que a gente compreenda que a ideia não é lidar com isso sozinho. Certo. Porque temos ferramentas, né? Nós temos profissionais que são capazes de auxiliar, né? Justamente para que a pessoa não se veja nesse processo sozinha. Né? E eu acredito que a demanda psicológica te coloca nesse lugar solitário. Você está certo. Me percebi. E daí a grande questão é o que eu vou fazer com isso agora? Né? Então, a grande questão é sabermos quando a gente precisa procurar ajuda. Né? Se chegarmos ao ponto de identificarmos como a gente deve procurar ajuda. E aí, o que me ocorre aqui, pensar no ciclo do estresse, burnout, eu acho que é bem importante a gente colocar que o nosso corpo, ele é único, corpo e mente. Né? Então, quando eu tô falando de uma demanda psíquica, eu tô falando de uma demanda que tá conversando com o teu corpo. Então, as pessoas, né, elas relatam, né, dentro das suas crises relacionadas a burnout, taquicardia, sudorese, boca seca, né? Entre outros antecedentes, né? Começou com uma dor no estômago, né? Começou com a dor de cabeça todos os dias, uma dor de cabeça crônica, né? Um sonho, um pesadelo. Um sonho, um pesadelo, uma insônia. O que é importante a gente colocar aqui no nosso bate-papo? Não devemos esquecer que o nosso corpo, ele é único. E à medida em que você não se interessa, inclusive, por ouvir o teu processamento psicológico, ele vai te dando sinais. Esses são os sinais. Perfeito. Eu não tô dormindo, né? Olha, professor, eu cheguei no meu trabalho, de repente tive um ataque cardíaco. Que é isso? Não, isso não é meu. É o teu psicológico dizendo assim, oi, eu tô aqui, me escuta, né? Então, acho que é importante dizer que tem essa interação. Apesar de termos, a gente falou aqui de processo de resiliência, que temos essa capacidade, vai ficar marca em nós. Se a gente olhar para trás novamente, né? Se a gente pensar nos processos estressantes que passamos, vocês vão lembrar das coisas que aconteceram, né? Então, deixa marca em nós e deixa marca no nosso emocional. Não vamos esquecer que as emoções produzem uma relação nítida com o nosso sistema neurológico. Né? A gente tá falando de cortisol, né? Olha, o cortisol que tá totalmente ligado com o estresse. O que acontece quando minha bomba de cortisol vai lá em cima? Taquicardia. Tua pressão fica alta. Entende? Aí você vai tratar o quê? Pressão alta ao invés de tratar o teu estresse. Claro que você vai ter que baixar a tua pressão, óbvio, tá, gente? Mas o que eu tô querendo dizer é que a causa da pressão alta, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa articulação aqui, que somos um ser único e que isso vai ter uma impressão no nosso corpo. Todos os momentos de estresse que nós passamos, isso vai ficar impresso no nosso corpo. E que, de alguma maneira, o nosso corpo vai nos avisar mais cedo ou mais tarde disso. Né? Então, acho que até trazendo aqui, se a gente está falando de... o professor Rafael tem vários projetos, né? De longevidade.
E a grande questão de trazer, por exemplo, uma informação, né, um podcast como esse, é pensar como é que a gente está cuidando da nossa saúde mental para ter uma longevidade adequada, né? Então, como é que a gente está cuidando aí para que esses professores consigam permanecer em sala de aula, por exemplo, né? Porque é o tipo de trabalho, né? Nós temos isso, a educação, ela move a gente, né? E é o tipo de trabalho que nós não queremos parar. É verdade. Quando que o professor para, gente? Vamos pensar. Nunca para. Nunca nem assim. para. Você está sempre buscando mais e mais e mais e mais. Exato. Querendo agregar mais coisas, Sim. mais projetos, ou se envolver mais. Aquela história que a gente disse lá no início. Eu vou me envolvendo na vida dos meus alunos, eu vou tentando achar Sim. formas de auxiliar. Né? Então, eu vou puxando coisas para mim. Né? Verdade. Então, acho que é importante a gente dizer assim, né? Que isso tem uma impressão, que o nosso corpo e a nossa cabeça, ela tá junto nisso, né? Então, todo esse ciclo, esses sintomas que vão aparecendo, são sinais que você, inclusive, pode vir a precisar, né? E aí, também, mais uma coisa aqui para a gente debater, né? Que é sobre o próprio diagnóstico, professor. Né? Perfeito. Se eu tenho ou não síndrome do burnout. Isso. E numa... Até Pode porque entrou... Hoje é uma doença oficial, entre aspas. É isso, né? Isso. Então, hoje Isso faz aí. parte disso, né? Eles ainda não consideram como doença mesmo, mas eles consideram como síndrome. Síndrome. Né? Mas é da Organização Mundial de Mas Saúde. o síndrome já, né? ainda é pior, porque o síndrome é um conjunto de de elementos. problemas, Isso sabe? aí. Então, essa que é exatamente a situação Mais do complexo. que a gente está falando, do autoconhecimento de tudo, porque ela é mais complexa, né? E ela é mais ampla, né? Porque uma doença, ela tem o diagnóstico direto dela, né? Entendi. Uma síndrome... Você não sabe. Você não sabe que... Por exemplo, depressão está no meio, ansiedade está no meio, sabe? Várias coisas que estão ali juntas para formar o que a gente chama de síndrome de burnout. Né? Então, é muita coisa dentro do mesmo resultado esperado. Isso é novo, né? A síndrome de burnout entrando oficialmente na Organização Mundial de Saúde. É uma coisa nova, né? Agora, recentemente, houve umas revisões do DSM, que é o Código Internacional de Doenças, né? O CID, que é outro também, que é o Código Internacional também. Então, esses dois, principalmente o DSM-5, em 2015, aproximadamente nessa época, teve uma revisão grande. E aí ele trouxe o síndrome de burnout para dentro. E uma coisa agora que eu estava me lembrando, por exemplo, ela está agora tão focada exatamente nos problemas, que a gente até citou que o Brasil é um dos países com mais síndrome de burnout, praticamente do mundo, de estresse, né? Então são coisas aí bem caracterizadas, que eu estava vendo esses dias, por exemplo, os estados estão soltando hoje políticas de síndrome de burnout, para tratamento e cuidados, né? Então você vê onde é que é a proporção que está aí. É uma questão já de política pública, de saúde, né? E é porque se você parar para estudar aí estado por estado, nós vamos pensar na realidade do Brasil, a quantidade de professores que estão afastados de sala de aula. É demais. Em função da síndrome de burnout, é imensa. É verdade. É imensa, né? Então, isso gera um ciclo. Você imaginar, vamos pegar um número aí só para a gente entender, 300 professores. Dos 300 professores, 100 tem burnout. De cada 3, exatamente. Quer dizer, é muito expressivo isso, né? Muito. E a gente está falando, vamos supor, um colégio, muitas vezes, chega a ter lá 100, 200 professores, dependendo do tamanho do colégio. Pô, você imagine um terço disso. Você tem sempre gente afastada em função disso. Estatisticamente já vai te dizer, né? Que você vai ter um terço dos seus professores sendo afastados por isso. E a questão do diagnóstico, que você ia entrar nesse processo? Eu acho que o que é importante, né? Já que o diagnóstico entra no nosso manual diagnóstico, é importante colocar aqui, o manual diagnóstico vai colocar eixos bem diretivos para que a gente possa fechar um diagnóstico, né? Por que é importante falar do diagnóstico? Não para patologizar, mas para que, numa era da informação, a gente acaba, sabe,
tendo acesso a informações líquidas e que a gente acaba se diagnosticando de uma forma errada ou não se diagnosticando. Quer dizer que eu não tenho, então vou me despreocupar, né? Então, acho que essa questão do diagnóstico, ela é muito importante ser vinculada a um profissional e não, por exemplo, a internet ou esses testes, né, que a gente acaba caindo, enfim, né? Porque realmente, como o professor bem colocou, é uma síndrome. Quando a gente coloca uma síndrome, a gente está falando de olhar vários locais da sua vida para poder fechar um diagnóstico como esse, né? Para poder, enfim, se necessário for, entrar com tratamentos, tratativas necessárias, né? Então, acho que é importante a gente colocar. Quando a gente fala DCM 2015, 2014, teve atualização, a gente está falando de 10 anos. É ainda um diagnóstico contemporâneo quando a gente está falando assim de padrão de diagnóstico, né? Então, o que a gente está querendo dizer é a nível de informação, acho que é importante ter informação, né? Penso que é importante ter informação. Mas não somente com o burnout, acho que a gente acaba olhando, né? Isso é nosso também, né? Às vezes a gente acaba olhando na internet, né? Isso mais isso, saiu aquele exame, a gente já quer a resposta. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Então, acho atrás, que né? acho que a gente precisa ter o devido cuidado com esse manejo. Por que é importante dizer isso, né? Nós estamos falando para a classe de professores, né? E a ideia é, às vezes não sou eu, mas pode ser o Rafael do meu lado. E aí, eu entendendo o tamanho da dimensão que envolve um diagnóstico como esse, eu posso sensibilizá-lo no sentido de procurar uma ajuda, de observá-lo, né? Então, acho que quando a gente fala de diagnóstico, é muito para que a gente tome esse devido cuidado, né? Para que, como tem muita coisa no meio, transtorno de ansiedade, depressão, tem várias coisas nesse meio, né? No diagnóstico de burnout que a gente precisa analisar, né? Então, a gente precisa falar do diagnóstico com um certo critério e cuidado que é necessário, né? É muito delicado o diagnóstico preciso do burnout. Porque ele pode realmente enganar muitas vezes as pessoas, né? E até os profissionais que estão levantando isso. Então, hoje, até no mundo da saúde e tal, nas áreas que fazem diagnóstico, tem uma precaução muito grande em relação a dizer, isto é síndrome de burnout. Porque, como a Lorena estava comentando agora, né? Existem muitos sintomas, na realidade, que a pessoa vai começando a se identificar, né? E aí ela acha que ela tem o síndrome de burnout, por exemplo. Mas não é. Né? É um conjunto, como a gente fala, é um conjunto de situações que vai, nessa somatória, chegar na conclusão de que realmente o diagnóstico é síndrome de burnout. Por exemplo, no estresse, né, você tem 3 níveis, né? Verdade. Por exemplo, você tem 3 níveis de estresse, né? O primeiro nível chama-se alarme, né? Quer dizer, é exatamente o que está chamando a atenção. Olha, aconteceu isso, deu esse tipo de coisa, deu uma dor de cabeça, deu uma insônia, deu isso, deu falta de apetite, deu... Enfim, são vários, um conjunto de sintomas que vai dizer que você está no alerta. Então, quando você está no alerta com aquele monte de sintomas, você pode se prevenir para não ter um estresse mais elevado, um estresse mais forte. Aí você diz, não, isso aí eu lido, fácil, vou levando. Aí passa para a segunda fase, que é a resistência. E aí você vai tendo um monte de coisas que vai aumentando. Aquele sintoma que você tinha lá, por exemplo, eu perdi o sono. Daí você começa a ter insônia, você começa a ter, sabe, vai elevando aquele problema. Eu tinha falta de apetite, eu não consigo comer mais. Eu tinha, sabe, uma dor no estômago, eu começo a ter uma gastrite, entende? Quer dizer, as coisas vão aumentando. Isso é a resistência. Aí mesmo assim, você diz, não, eu vou lidar com remédio, eu vou lidar dessa forma, eu vou lidar desse jeito. Aí você avança, você vai para a terceira, que é a exaustão. A exaustão, as coisas já estão instaladas. Então não tem mais como, você vai ter que tratar aqueles vários sintomas que estão acontecendo como doença mesmo. Aí já está a depressão, aí já está o problema da ansiedade, aí já está o problema crônico, uma úlcera, você não tem mais a gastrite nem a dor de estômago, é uma úlcera, você já tem pesadelos, você já tem, enfim,
o volume de sintomas Cresceu vai muito. crescendo, exatamente, vai crescendo. E aí, para chegar no síndrome de burnout, por exemplo, é um pulo, né? Sim. Porque você já está nisso. Daí você tem, por exemplo, exaustão emocional, né? Que é o que a gente comentou aqui bastante, né? Exaustão emocional. Daí você está com despersonalização, você perde a tua identidade. Você já não sabe mais quem é você. Tá? Você está apático, você está sem reação, você está ali, enfim, você está vivendo isso tudo. Você passa a não viver mais o trabalho, você não passa a viver o amigo, a família, enfim, você passa a ser uma pessoa simplesmente vegetativa. Isso é burnout. A pessoa fica totalmente isolada. Então, os sintomas, na realidade, são esses exatamente, que estão acontecendo, tudo que está, como a Lorena até despertou um momento aí, são situações que a gente precisa estar notando de coisas que vão acontecendo comigo, que está errada, mas eu tenho que levar a sério aquilo, né? Entende? Como ela disse, eu tenho uma dor de estômago. Não, isso aí eu tomo lá um remédio e tal, tá pronto. Tá melhor, tô melhor. Mas você não vai examinar aquilo. Sim. Aquilo se torna, de repente, uma úlcera. Isso aí. Uma úlcera é uma coisa muito difícil de tratar. Porque aí. ela tem reações tanto psicossomáticas, né, que tem a ver com o comportamento, como tem reações fisiológicas, né? Por tipo de comida, que deve estar proibido, né, de comer, tomar café, de tomar chá, de comer chocolate. Daí já está estressado só de não poder comer, tomar um cafezinho, né? Já, uma restrição já muda a vida, né? E a brincadeira que você fala para o médico, até eu posso tomar água, por exemplo, né? Isso aí. Ele corta tudo. Mas esse é o resultado, né? E a emoção é a mesma coisa, você vai cortando tudo. Exato. E como é que você vai ter reação diferente, né? E aí sim o teu cotidiano passa a ser muito mais complexo, né? Nossa. Porque você tem que, dentro da tua rotina, de tudo que você faz, inserir tudo isso. Exato. O tratamento, criar momentos para dar conta disso. Ou seja, chega num estágio que você é obrigado a fazer isso. Porque assim, eu vou falar uma coisa bem drástica, né? Mas o síndrome de burnout leva à morte. Sim. Sabe? Então as pessoas não têm que entender que essa doença realmente é muito complicada. Muito. Porque você imagina você ficar sem reação nenhuma para nada. Apatia, né? Apatia, né? Sabe? Você, entende? Você vira um estado vegetativo mesmo. Você está parado no teu lugar, você não consegue se mexer. É quase catatônico. Quase catatônico. Sabe? Então é um troço assim que as pessoas precisam entender que esses sinais acontecendo, nós temos que tomar providências. Claro. Sabe? Nós temos que tomar providência para começar exatamente a melhorar o que a gente chama de qualidade de vida, bem-estar, enfim. Não importa o nome, importa a reação que eu tenho que fazer. Sabe? E preciso fazer, né? Para sair deste movimento, né? E se a gente começar a puxar isso especificamente para o nosso mundo do professor, e que estratégias eu posso utilizar? Partindo da questão do autoconhecimento, isso é básico. Mas assim, o que eu posso pensar, o que eu posso fazer, o que eu posso inserir na minha vida, no meu cotidiano, para me ajudar a não chegar num estágio desse. Só vou fazer mais um parênteses. Sim. Eu acho que essa questão do estresse, do equilíbrio emocional, ela é tão forte. Ela sempre foi forte, mas pós-pandemia ela é tão mais forte que acho que a gente tem que inserir dentro do calendário letivo quase das escolas, né? Tipo assim, os nossos momentos eu sempre digo isso, os nossos momentos de organização pedagógica, a gente tem reuniões, a gente precisa tirar uma parte disso para discutir isso. Perfeito. Ele tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, não. Ele está instalado já. Então o gestor tem que pensar nisso, eu tenho que puxar um profissional da área de saúde para vir aqui contar isso. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. As pessoas têm que ter clareza disso. Eu tenho que fazer alguma coisa de qualidade de vida, eu tenho que incentivar as pessoas. Eu acho que isso faz parte do cotidiano letivo já, do professor, do pedagogo, nosso. Né? Então, eu tenho que inserir no meu cotidiano, tem que fazer parte da lista de temáticas que a gente vai ter durante o ano. É verdade. Mas e no individual, assim, eu professor, eu pedagogo, quem está nos ouvindo aí?
O Domenico De Masi, né, é um escritor, um autor que eu gosto muito. E ele escreveu duas formas de pensar bastante interessantes. A mais conhecida por todos é o ócio criativo. O ócio criativo. Né, que é todo mundo na época, nossa, pá, como é que pode? O cara tem que parar e tal, né? Mas ele foi de uma sabedoria, a gente está falando de uma produção de, sei lá, de quase 20 anos atrás. Tem muito tempo, acho né? que era década de 80, 90? Pois é, né? É uma coisa assim maravilhosa, se você pensar no dia de hoje, né? E aí ele não descansou com isso, ele vai e escreve o ócio produtivo. Isso. Porra, aí matou todo mundo, né? E é exatamente o que nós estamos comentando aqui, né? Muitas vezes a gente tem que parar, a gente tem que, sabe, brincar, a gente tem que fazer coisas dentro do ambiente de trabalho que nos desestressam, né? Que muda um pouquinho o cotidiano daquela pressão que é. Porque nós, professores, sabemos que toda entrada em sala de aula é estressante. Todo dia. Todo dia que você vai entrar, você sempre vai com o friozinho na barriga. O que vai acontecer hoje? Porque você está exposto o tempo inteiro. O tempo inteiro, exatamente. Eu sempre penso isso, né? E falo para os meus colegas. A nossa profissão, você está no palco o tempo inteiro. Isso. É diferente de por exemplo, do gerente de banco. Isso. Você vai atender um cliente, mas em algum momento você tem uma tranquilidade. No nosso, não. Você está à frente dos alunos das 7h30, se for a educação básica, das 7h30 às 11h30. Você só sai na hora do intervalo ali, 15 minutinhos. Você está ali, ó. Exatamente. Isso é estressante, exatamente, né? E pessoinhas que estão na tua frente que você não sabe qual é a reação dele naquele dia. E muitas pessoinhas diferentes. Muitas, exatamente. Então, esse estresse, na realidade, a gente tem todo dia, né? Então, eu tenho que aprender uma forma de eu me autocontrole. Então, por exemplo, tem técnicas do tipo meditação, relaxamento, né? Que você pode fazer rapidamente e buscar um autocontrole. Porque esse autocontrole, tanto físico, né, como mental, te ajuda a enfrentar um pouquinho aquelas questões, né? Os grandes atores aí, né, sempre comentam isso. O Paulo Autran, por exemplo, que era um ator da época, né, infelizmente não está mais conosco, né, mas era um grande ator, né, ele dizia assim, toda vez que eu entro no teatro eu tenho uma dor de barriga que vocês não têm ideia, né? E ele era um cara que você dizia, não, peraí, esse cara não tem essas coisas. Não, tinha, né? Antônio Fagundes comenta isso. Enfim, os grandes atores, né, falam sobre essa questão. E eles têm técnicas exatamente que faz isso. E o professor precisa começar a entender isso. Até a questão da fonoaudiologia, que eu acho interessante, muitos anos atrás, eu tive uma fono lá quando eu ainda era coordenador na Tuiuti. E ela fez uma coisa assim, interessante conosco. Que ela dizia assim, vocês têm que fazer como professor exercício até, né, das cordas vocais, antes de entrar numa sala de aula, tomar água, né? Tem professor, às vezes, que não leva nem a garrafinha de água, né? Então, eu estou falando de coisas físicas, né, mas que, no fundo, ajudam você a ter uma vida mais saudável, alimentação boa, né? Fazer exercícios, né? Praticar aquilo que você gosta, não interessa qual é, né? Essa aqui, por exemplo, é crossfiteira, né? Eu nem me arrisco a chegar perto dela, nem me arrisco a chegar perto dela. Mas, enfim, mas você fazer coisas que te dê prazer e você consiga ali pensar em você mesmo. Isso aí. Porque quando a gente está fazendo exercício, alguma coisa assim, você tem que se ligar em você mesmo. Não é no outro. Né? Isso aí. Entende? Você vai andar, você tem que pensar em você, senão você tropeça e cai, né? Sabe, são coisas básicas, elementares, que ajudam você. Então, numa entrada de sala de aula, faça um pequeno relaxamento com você mesmo, lubrifique bem você, sabe? Faça, sabe, questões onde você consiga se sentir mais à vontade, mais solto, mais leve. São prevenções e estratégias simples e que você consegue. No ambiente de sala de professores, discutir menos coisas problemáticas, sabe? Você sabe, né, que eu ia falar nisso? Né? Utilizar o horário de intervalo como intervalo. Isso. Olha o nome. Exatamente. Intervalo. Exato. Né?
desanuvia um pouquinho, sai, Isso. muda o foco. Muda o foco. Né? Fala besteira, dá Isso, risada. isso. Fica falando de problema de aluno o tempo inteiro, Isso o tempo inteiro. mesmo, Usa aqueles exatamente. 15 minutinhos pra você. Para você. Pra tomar um café, pra dar uma risada, pra Isso. falar pra contar uma piada, Isso. pra perguntar pro teu colega o que fez, o que vai fazer. Exatamente, Né? Júlia, Que dá uma exatamente. quebra de status, que a gente diz, né? É É importantíssimo isso, né? Perfeito. muito, muito, muito. Perfeito. Isso dá saúde, isso dá exatamente bem-estar, isso é qualidade de vida. E aí eu vou ser bem, como é? Bem maldosa aqui. E tem gente que não vai fazer isso nunca. Não. Fica lá reclamando da O vida, tempo inteiro. e reclamando que ganha pouco, Exatamente. e que o professor é mal Exatamente. remunerado, que não é reconhecido. Deixa no canto, vira pro outro lado e toca a vida. Isso aí. Exatamente. Não é? Isso aí. Porque você não vai resolver a vida dele, resolva a sua. Senão nós vamos ficar que nem o Lip e o Hard que a gente comentou. Sabe? Só reclama e Tem não sai gente daquilo. que vai morrer assim. Exatamente. Eu sempre falo assim, para mim isso é uma premissa. Entre eu e ele, eu fico comigo. Uhum. Então, entre você e essa, fique com você. Sim, lógico. Vira, você vai embora. E pensa que você precisa desse respiro no seu dia a dia, no teu momento. Em alguns momentos, a gente precisa disso. No meio da manhã, no meio da tarde. E a hora que você for embora da escola, saindo, eu sempre falo isso, deixa os macaquinhos tudo pendurados no portão, que o dia seguinte eles vão pular de volta. Exatamente. Mas tem que ter muita técnica para deixar os macaquinhos pendurados no Para portão. eles ficarem quietinhos ali. Exato, senão eles vão mesmo, é verdade. Mas dá para pendurar. Dá. É isso mesmo. E eu acho que esse é um grande segredo mesmo, sabe? Não levar problema para casa. Porque também chega em casa e briga com o filho, briga com o marido, ou o marido briga com a filha, briga com... Sabe? Não importa quem está chegando, se leva um problema para casa, ele vai ter... Sabe? Daí come mal, porque daí está ruim de estômago, daí ele não consegue relaxar, daí ele vai querer beber, bebe a mais, sabe? Então ele sai totalmente fora do padrão, né? Porque muita gente confia também que relaxamento é beber. Isso. Não Relaxar é sentar no boteco e beber cerveja 3 horas seguidas. Não é. Beber é bom. Isso. Sabe? Eu também gosto de uma cervejinha, um chopinho, sempre. São coisas maravilhosas, mas tudo tem limite, né? Tudo dentro do equilíbrio, né? Senão você vai adoecendo, porque isso também te dá úlcera, isso também te dá problema de diabetes, enfim, outras coisas que vão aí te alimentar numa situação diferenciada, né? Então, esses recados de qualidade de vida é que a gente, sabe, vê como estratégia de solução para você não entrar no síndrome de burnout. Sabe? Curtir família, sabe? Curtir, como eu vejo você com o teu petzinho lá, né? Então, essas coisas, sabe? Como você, naquele momento, eu tenho certeza absoluta que você está pensando nele, né? Passear, fazer alguma coisa que você gosta. É isso aí, sabe? Então, essas coisas aí, isso é qualidade de vida. É qualidade de vida. E a gente merece isso. Sim. Eu acho que a partir do momento que você tem domínio, por menor que seja, mas você vai criando esse domínio. Você consegue, por isso que eu digo, consegue deixar o macaquinho no portão e ir embora na sexta-feira, na segunda-feira, quando você entra, eles entram junto com você. Verdade. Mas pelo menos você volta mais leve. Se você levar tudo isso e ficar o final de semana inteiro maquinando, você volta muito pior na segunda-feira. Sim. Aí você entra naquele estágio final, quase, né? É isso aí. Daí, esse é exatamente a produção de síndrome de burnout. Esgotamento. Não dá para acontecer, né? Aí, pensando assim, né, a gente... sobre aspectos de prevenção, Goleman, né, falam muito sobre inteligência emocional, né, que, enfim, falando em equilíbrio, que é isso que a gente está falando aqui. Perfeito. Ele vai falar muito sobre o momento de autorregulação, que é justamente isso que vocês estão falando, né, isso que a gente está falando aqui. De ter a sua pausa, de ter... Porque a gente fala assim, a ideia é que você tenha esses momentos que te conecte a você mesmo, né? E ele vai trazer na teoria dele, assim, ó, antes de a gente pensar no ser profissional que nós somos, se eu perguntasse para vocês que estão escutando a gente aqui, quais são as coisas da sua vida que você não abre mão? Família, esporte, eu não sei o que é, tá bom? Aí, primeiro, você coloca essas coisas dentro do seu copo.
aí isso é a sua base. É isso que vai te levar a outros lugares. Certo. Entende? Porque assim, ó, o que eu tô querendo dizer é, principalmente o burnout, que ele vai ter uma relação não só com o trabalho, mas bem importante com o trabalho, Perfeito. nos afasta da nossa base. Da nossa família, do nosso esporte, da dança que a gente gosta de fazer, Isso. né? Então, essa pergunta de inteligência emocional deve nos acompanhar. Dentro da minha rotina, a minha base está entrando? Se você parar e falar assim, ó, nos meus últimos 15 dias eu não consegui almoçar com as... Por exemplo, às vezes não é teu ritual, né? Mas eu me chamei a atenção esses dias, né? A gente voltou agora com o semestre, né? Sei lá, acho que fazia uns 15 dias, 20 dias que eu não tinha uma refeição com meu marido. Aí eu parei e pensei, porque as nossas rotinas não batem. O professor é assim, né, gente? Dá aula de manhã, de noite, enfim, né? Tem essa caracterização também, né? Parei e pensei e disse assim, opa, vamos fazer um esforço orgânico aqui, porque é uma das coisas que me faz seguir. Claro. Então, a Perfeito. inteligência emocional está bem atrelada a esses mecanismos de prevenção, de que a gente consiga compreender o que é a nossa base forte. Tipo, se eu disser assim, olha, se eu perguntar para você o que você não abre mão da tua vida hoje? O trabalho, claro que o trabalho é muito importante para nós, Sim, né? Freud já perfeito. dizia, sem amor e sem trabalho a gente iria perecer, a gente ia morrer, né? Exato, É importante. Mas, olha só, o amor. Ou seja, aquilo que nos move, a nossa base. Então, a inteligência emocional, ela vai nos dizer isso. Busque um momento de autorregulação, mas reconheça a sua base forte. Porque é a tua base forte que vai te fazer ter esse equilíbrio. E aí, uma outra questão é não trazer as recompensação do tipo, tô estressada, então vou beber demais. Tô estressada, então vou acabar dormindo demais. Que também tem essas coisas, assim, né? Ou vou comer demais. Ou vou comer demais. Ou a gente tem que... Não tem sistema de compensação. Isso a gente precisa compreender que a nossa inteligência emocional é justamente ao contrário disso. É o equilíbrio, né? Você vai no bar, claro, mas porque eu quero tua companhia, porque eu quero conversar com você. Perfeito. Não porque eu sei que o álcool me produz um efeito de... Entende? Então, eu acho que essa concepção de a gente ter movimentos de autorregulação, que é esse, de você saber que o café dos professores é para você estar lá falando. Ah, eu tive campeonato de crossfit. Você falou do crossfit? Tive campeonato de crossfit esse fim de semana. Aí eu tava na quinta-feira, eu tava lá na sala dos professores. E aí eu não falo dos alunos. Eu falei, esse fim de semana eu vou ter campeonato, e falando de coisa. E daí uma professora que, né, não me conhecia ainda, tinha acabado de entrar, ela, puxa, que legal saber. Porque daí você acaba conhecendo, é legal você reconhecer seus pares. E isso faz a tua base forte. Opa, eu e o professor Rafael temos coisas em comum que além do trabalho, além de estar numa sala de aula, temos coisas que comungamos, que traz o nosso elo mais forte e faz com que eu consiga buscar esse equilíbrio, né? Exato. Então, mesmo, né, quando a gente pensa, né, nosso ambiente de casa, né? Como é importante a gente ouvir o outro, estar com o outro por inteiro, né? Porque daí você leva um macaquinho que você falou lá, aí a pessoa tá contando a história, você não tá nem ali. Aí já gera um outro conflito. Além do macaquinho que você levou da escola, já gerou um outro conflito, que é porque você não escutou a pessoa, enfim. Então, acho que é importante a gente pensar que momentos de autorregulação, como você colocou, e identificar que a nossa base forte é fundamental. E você sabe que essa história da base forte é fundamental mesmo, de você ter clareza que isso seja uma luz o tempo inteiro. E só vai ser uma luz se você tiver isso, se você puxar isso pra você. Porque senão você está envolvido, enfiado em trabalho de segunda a sexta, sábado, domingo, e a coisa vai se perdendo. E aí, quando você percebe, já foi. Você não consegue mais puxar de volta. Né? Isso mesmo. Então é muito sério isso. E uma coisa importante é exatamente evitar o isolamento, né? Porque tem muito professor que vive isolado, né? Ele vive na sala de aula, ele é o professor, ele dá aula e tudo, mas muitas vezes ele vive uma vida sozinha, né? Então, trazer exatamente amizade, sabe? Esse lado afetivo é importante funcionar. Se você tem a família, ótimo. Se você não tem, também não tem problema. Você pode construir uma família de irmãos, de amigos, sabe? Que pessoas que você vai se dar bem, que você vai conseguir curtir, que você vai conseguir conversar. Que é a rede conversar. de apoio, né, professor? Que é a rede de apoio, Todos nós precisamos de uma rede de apoio. Rede de apoio, isso mesmo.
Então, são coisas assim, né, que você consegue viver, né? E essa base forte, como a Lorena colocou, ela realmente é muito necessária para nós, né? Nós Sim. temos que ter algum lugar que a gente se apegue quando a gente tem problema. É a Verdade. história, eu acho que é a história que te lembra o ombro. Isso. É o Exato. ombro da Boa, mãe. é Quem verdade. tem mãe tem o ombro da Opa. mãe. Eu não tenho mais mãe. Mas Verdade. quem é meu ombro de mãe hoje? Exatamente. Né? Sim. Isso aí. É aonde eu corro, aonde eu recorro. Perfeito. Isso é muito Nossa. minha base. Tem que ser. Isso. Isso tem que ser muito claro na minha Muito, vida. Perfeito. Muito. Né? Muito, Exato. é verdade. E você sabe que você estava falando e eu estava pensando aqui. Isso tudo pode ser inserido dentro do cotidiano da sala de aula. Exato. Porque exato, por que exato. que eu não posso Uhum, ter um momento lá dentro dos conteúdos, das áreas, tudo que eu tenho que trabalhar com os meus alunos, uhum. mas em algum momento eu não posso fazer uma pausa e a gente fazer junto uma brincadeira, Perfeito. dar uma Uhum. corrida, fazer, ou Perfeito. seja, fazermos juntos um lanche diferente, ou seja, Aham. é o momento de pausa Exato. meu e dos meus alunos. E na Excelente. escola como um todo, a mesma coisa. Por que que eu Excelente. tenho? Eu sempre, as reuniões pedagógicas, geralmente, elas são pesadas, porque a gente tem muito assunto, Verdade. muita coisa, e Verdade. geralmente não é coisa leve, né? Não. Geralmente não é elogio, É, coisa leve. verdade. É muita coisa pesada. Então, Exatamente. você sabe que você vai ter 3 horas ali com os professores, Uhum. ou 4, que é muita demanda. Por que que eu não começo com alguma coisa diferente? Isso. Vamos construir Perfeito. junto, vamos fazer um É. lanche todo mundo junto, para depois a gente ir para a reunião, vamos fazer alguma atividade, É. sei lá. Uhum. Mas essas são estratégias que a gente pode utilizar. Com certeza. Sim. eu acho né? que, Sim. sabe, esse sempre quebrar a rotina, sempre quebrar o formato, eu acho que é a melhor forma, porque desconstrói para a gente uma coisa que já está, por exemplo, você já está resistente, É. você já está com dificuldade, você está com pressão, você está, né? Isso tenta ficar no vazio, né? Porque como é que você vai fazer isso? Você tem que brincar. Você vai ter que aprender muitas vezes a brincar, porque nem você mais sabe, né? Isso. Então, A leveza, né? Eu nossa. acho que a questão de você, a vida ela é complexa, Aham. a sociedade é complexa, mas a forma como você leva isso, a sua leveza faz toda a diferença. É. E acho que para uma síndrome de burnout, para Nossa. um estresse, Uhum. quando você consegue colocar a leveza, mas a leveza ela não vem de graça Não. e ela Sim. também não permanece. Não, Com certeza. exatamente. Porque a coisa do negativo ela é muito mais forte do que isso, né? É verdade, verdade. é verdade. Então, Agora, até falando sobre isso, me ocorreu, quando a gente estuda a felicidade, né, um estudo de Harvard, que é, inclusive, que estuda a ciência da felicidade, enfim, há algum tempo, É isso. ele vai trazer que a gente espera por a felicidade, a maioria das pessoas vai dizer assim, quando eu me formar, É. quando eu ter meu filho, quando eu ter aquele carro, quando eu entrar naquela escola, eu não sei, né? Uhum. Mas a felicidade mesmo, de forma orgânica e comprovada, elas estão nos pequenos momentos. Isso. É no café que eu tomo com meu marido, que eu quis tomar com meu marido. É esse Isso. momento que eu tô vivendo aqui com vocês, Verdade. né? É claro, grandes conquistas fazem parte da vida? Fazem. Uhum. Mas a verdadeira ciência da felicidade, ela tá no cotidiano, Uhum. né? isso mesmo. Então, e aí a gente acaba trazendo, acho que é bem importante o que você falou, é complexo, mas a vida também ela é feita de simplicidade, Verdade. né? Boa. Quanta coisa, assim, né? Uhum. O cheiro de café, por exemplo. O cheiro de café lembra minha mãe. Uhum. E isso é de uma simplicidade, mas assim, Memória afetiva mesmo, né? como é que é isso, Uhum. né? Às vezes, assim, É. eu sei que nós somos complexos, mas a vida ela não precisa ser Isso. complexa. Isso. É. Entende? A nossa Isso, visão sobre ela não precisa ser complexa, né? Que isso acarreta mais uma demanda para nós, né? Eu acho E que é um pouquinho interessante disso. esse ponto que você colocou, Lorena. Para mim, felicidade é óbvia, né? Todo mundo quer, né? Mas não sabe fazer. É. Né? E uma das coisas que eu até sempre comento é que, como você falou, coisas simples de se fazer. Por exemplo, né? Às vezes você não consegue trocar uma lâmpada da tua casa que queimou. Isso é um troço bobo, né? Uma lâmpada. Mas você não consegue, você não tem tempo, você está correndo, você está fazendo várias coisas. Eu tenho já uma coisa comigo assim, quando eu consigo trocar essa lâmpada, eu curto essa coisa, sabe? Olha só a luz brilhando. Entende? Quer dizer, Isso parece aí. bobeira, mas para mim tem um significado grande. Eu consegui, depois de 2 semanas, sei lá, que eu não tive tempo, ou até preguiça, não sei, Claro. porque claro. você está cansado e tal, às vezes você não consegue. Quando você se realiza naquele fato, numa coisa simples e óbvia,
Você tem que curtir, isso é felicidade. Isso aí. É isso aí. Pequenas coisas, sabe? Um pouco do comemorar as pequenas coisas, Isso. né? E a gente, às vezes, passa tão batido isso. E quando você trabalha com pessoas, quantas pequenas coisas maravilhosas acontecem na sala de aula da gente todo dia. Todo dia. E que às vezes a gente passa tão batido e pega o problema e foca nele. Foca nele. Né? Então, quanta coisa o teu aluno te devolve, você fala, nossa, ele entendeu, ele aprendeu. Olha que maravilha. Quando você começa a pensar, se cuidando e pensando dessa forma, as coisas vão ficando mais leves, né? E você falou da felicidade, eu não lembro, eu tô aqui pensando, mas eu não consigo lembrar o nome do autor, mas tem um autor que coloca essa questão da felicidade, compara isso com a viagem de trem. Que é a história de você chegar a felicidade é chegar no ponto final lá do trem, lá em Paris. Não, a felicidade são as estações, é a viagem em si. Então, se a gente começa a perceber dessa forma, felicidade é todo dia, são coisas pequenas. Eu posso imaginar que lá no final do arco-íris, lá no final da viagem, vai ter uma coisa maravilhosa. Ok, mas eu estou vivendo isso aqui. Então vamos focar aqui, né? Na nossa viagem até chegar lá no final da viagem de trem. Então, isso é olhar individual de cada um de nós. Eu acho que é um convite mais orgânico, né? No momento em que nós estamos totalmente ansiosos, né? A gente sempre está lá amanhã, né? Esses dias eu entrei em sala de aula, aí eu vi que os alunos estavam uma cara assim meio tensa, né? E eu disse para eles assim, o que tá acontecendo, gente? Né? E eu conversando, aí eu falei assim, eu quero fazer um teste, o que vocês estão pensando? Aí um levantou, eu tô pensando lá na minha cachorra que tá lá sozinha em casa, na minha cadelinha que tá sozinha em casa. Eu tô pensando que eu tenho que chegar em casa e esquentar a janta, eu tô pensando que mês que vem eu tenho uma viagem para fazer e eu tenho... e eu falei, sejam sinceros, assim, né? E aí a grande questão é, ninguém estava pensando no aqui e no agora. Né? E isso faz com que a gente realmente enfrente alguns sentimentos de a gente não vivencia esse sistema de felicidade, esse momento de partilha que nós estamos tendo aqui agora, o momento de partilha que a gente tem com o nosso aluno, né? Porque, assim como a gente acaba relativando as coisas ruins, a gente acaba relativando as coisas boas, né? As coisas boas a gente também, né? Acaba... se a gente olhar, a gente estudou sobre isso, nós professores estudamos o quão complexo é para alguém aprender a ler. Nossa, gente. É muito complexo. O processamento cognitivo daquilo é complexo demais. E a gente fala, aprendeu. Não, fantástico! Você aprendeu o ser. Ele nunca mais vai olhar o mundo da mesma forma depois disso, entende? Então, acho que essa visão otimista da vida também faz com que a gente... E eu acho que isso é do professor também, né? Então, acho que a gente precisa trazer isso à memória, que também é uma boa estratégia. A gente costuma simplificar, né, coisas, né, que acontecem na vida, né, de uma forma tão... Enfim, como você mesmo falou, né, o fato de ler, né? A gente falando aqui para professor, eu acho que todo mundo pensa, isso aí, né? É o básico. Não tem nada a ver, mas vá ver, né? Mas vá ver. Quanto você teve que investir naquilo, né? Para aquela criança poder juntar aquilo tudo, que é um olhar lógico, um olhar, né? Que você tem que fazer um resultado cognitivo daquela resposta que está dando sobre... Um combinado que tem ali de letras, né, que é exatamente o alfabeto, que vai formar uma palavra, que vai formar um conceito que tem, enfim. Pô, gente, tem muita coisa envolvida nisso, né? Então não é tão simples, né? Então, aproveitando essa mesma colocação da Lorena, do ler, mas tem coisas na vida da gente que a gente faz, como a gente falou, e não curte, né? Então a gente tem que começar a aprender a curtir tudo, né? Sim. Tudo que se faz. A vida, o acordar é uma coisa de felicidade. Porque a gente não valoriza nem o acordar todo dia. É verdade. E se a gente for fazer um gancho aqui,
fechando a nossa conversa, estamos falando de síndrome de burnout, estamos falando de síndrome do esgotamento. Isso. Não deixe chegar no esgotamento. Perfeito. Isso é o final, um final ruim, muito né? ruim. Então a gente Muito tem ruim. todo um caminho Exatamente. antes disso. Não Exato. deixe chegar. Não E a deixe. gente foi num caminho bem da leveza mesmo. Não adianta ficar discutindo causas e reações da síndrome de burnout. Entre lá na internet, tá cheio. Isso, É isso aí. isso. A gente quis discutir, conversar com vocês a respeito do quantas coisas nós, dentro Perfeito. do nosso cotidiano, podemos fazer para não chegar Isso. a ter a Isso. síndrome de burnout. Isso. Pensando em saúde mesmo. Isso, Saúde. pensando na parte positiva, na parte saúde. positiva, exatamente. Colocando a síndrome como lá no Isso aí. pedestal, eu não quero chegar até lá. Isso. Exatamente. Então, que caminho eu preciso fazer para não chegar na síndrome de burnout? Isso aí. E pra gente finalizar, que essa conversa tá louca de boa, essa nossa Ah. prosa, mas a gente tem que fechar. Sim. Eu queria que vocês deixassem aí um recado para esses profs, esses gestores, esses coordenadores que estão nos ouvindo aí e que talvez tenham vivido isso já. É Perfeito. verdade. Talvez estejam com receio de viver, de estar Sim. vivendo isso, com a questão do diagnóstico, ou que já viram pessoas próximas vivendo isso. Né? A síndrome de burnout e o esgotamento e o estresse, tudo isso. E aí, Rafael? Então, uma das coisas que mais me chama a atenção atualmente é o conceito de longevidade. Né? Porque quando eu falo longevidade, as pessoas dizem, é do velho. Não, não é do velho. Pelo contrário, é do novo. É das pessoas que estão vivendo agora momentos de início de carreira, ou de fim de carreira, não interessa onde você esteja. Longevidade é um conceito onde as pessoas precisam entender que a vida dela é uma série de coisas que fazem parte, né? Tudo isso que nós comentamos aqui tem a ver com a vida de cada um. E se você levar isso para si mesmo, né? Autoconhecimento, como a gente falou, você preservar as suas relações, você preservar a felicidade, você ter exatamente coisas que valham a pena, né? Ter amizades, viver, curtir, enfim, fazer uma vida leve, né? A tua longevidade tende a ser alta. Tende a ser alta, porque você está vivendo o que a gente defende tanto, que é a questão do bem-estar e qualidade de vida, né? Quando a gente fala de bem-estar e qualidade de vida, a gente não está falando de uma coisa só pontual, não é só naquele momento, é uma coisa para a vida toda. Se você prega isso e você faz isso, a tua longevidade vai aumentar. A nossa expectativa de vida hoje, dados IBGE, está hoje em 77 anos. Já tem países no mundo, como o Japão, por exemplo, que a expectativa, a média, a expectativa de vida já está em 90 anos. Olha. Então, a distância é muito grande. Ainda estamos longe disso. Eu estou falando de média, né? Então, nós podemos chegar com certeza nessa mesma... Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Claro, não tem diferença dessa história. Mas o que acontece lá? O conceito de qualidade de vida, o conceito de respeito, de confiança, de outras coisas é grande. O que nós ainda precisamos aprender na nossa cultura. Vamos chegar lá? Vamos, com certeza. Só questão de fazer. Mas onde que começa isso tudo? Começa por mim. Claro. Não adianta ficar, não, porque quando o outro fizer, não é quando o outro fizer, é quando eu me tornar assim. Quando eu me respeitar, quando eu me conhecer, quando eu me cuidar, aí sim, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu tô tentando buscar e fazer, e é uma da minha defesa de doutorado aí, minha tese, é sustentabilidade emocional. Olha. Porque uma das coisas que eu acredito Legal. que a gente pode chegar lá, sabe? Legal. Porque eu não preciso ficar todo mundo, todo o tempo dizendo para você, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer... Não. Se você tem um conceito de sustentabilidade, você está fazendo a todo momento tudo. Você está se preservando, né? E aí você não pode culpar ninguém nessa história. Você tem que fazer, né? Então, é mais ou menos isso. Eu peço para que as pessoas se cuidem, sabe? Se cuidem. Levem a vida de uma forma leve. Vão atrás de situações como saúde, como a gente está falando tanto aqui, sabe? Que tem uma série de composições de quesitos aí para você falar em saúde. Nós abordamos aqui uma parte da saúde mental, né? Mas tem a saúde física, a saúde nutricional,
Até a saúde social, que hoje se fala, saúde, enfim, N situações para você poder cuidar da tua saúde. Então, vamos buscar profissionais que tenham relação com essas coisas. Um médico, né? Fazer um belo check-up, um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta, enfim, profissionais de várias, né? Um psicólogo, né? Enfim, vá buscar coisas que te deem esse equilíbrio que a gente falou tanto, né? Ser feliz. Ser feliz, isso mesmo. Lorena, e você? Então, enquanto o professor Rafael estava falando, eu me lembrei da minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa de mestrado também me atrevi a estudar variabilidade cardíaca, ansiedade, estresse em professores. Né? Mas o que tem mais de fantástico nisso na anamnese a gente tinha uma pergunta aberta que o professor podia colocar o que ele quisesse sobre justamente a nossa vivência de trabalho, né? E apareceu muito no discurso deles do tipo, muita gente fala de quem cuida do cuidador, mas ninguém fala de quem cuida do professor. Olha só. Boa. Mas aí me trouxe uma provocação, assim, até isso foi até uma coisa que eu trouxe para minha banca, que isso é um parênteses, né? Mas eu diria que a gente já fala sobre isso, porque o professor é alguém que cuida de alguém. É verdade. Né? Ele é, sim. Né? Mas acho que a gente não tem essa resposta de quem é capaz, mas eu acredito muito que a nossa comunidade de professores é muito grande, né? E eu acredito que essa comunidade, quando a gente falou aqui, se vincule com essas pessoas, porque essas pessoas podem ser essas pessoas que vão cuidar de você, porque a gente passa, né? Eu falo mais às vezes com o professor Rafael do que com pessoas da minha família, por exemplo, né? Então eu acredito muito que entender essa questão de que o outro pode ser sua rede de apoio é muito importante. E também entender a sua importância, professor, no mundo. Tá? A gente está falando, claro, de aspectos gerais de saúde mental de uma população, mas especialmente de professores, dizer assim, estamos falando que temos que cuidar dos nossos professores. Né? Eu acho que isso é importante. Excelente. Então, se eu pudesse deixar um recado além, se cuidem e cuide um dos outros. Perfeito. Sabe? Porque às vezes, o Rafael que me observou, e o Rafael, aquele dia que ele disse assim, você tá mais quieta, acho que você tá cansada. Aí eu falei, é verdade, professor. Né? E aí, aquilo, eu realmente me senti cuidada, por exemplo. Né? Então, além de tudo, dos mecanismos que você pode ter e etc., como a nossa comunidade de professores, de docentes, pode ser uma comunidade que pensa um nos outros e também se preocupa com o conceito de, inclusive, higiene mental. Falamos tanto, né? Então, por exemplo, de fazer exames, né? Auditivos, da nossa garganta, né? Por que não? Nós, como comunidade, começar a fomentar coisas de higiene mental. Né? Então, vamos... A provocação aqui, talvez, assim, né? De tudo que a gente trouxe de informação e etc. Talvez seja um convite para nós, professores, se incluindo nisso, vamos pleitear não só as questões orgânicas, vamos pleitear do cunho. Como é que os professores podem estabelecer a sua higiene mental e nós possamos provocar isso, né? Então, acho que deixa essa pulga atrás da orelha para que a gente possa pensar enquanto comunidade. Muito bem. E eu pensando aqui, pensei, se cuidem, cuidem de vocês e dos outros e foquem na questão do autoconhecimento, né? Nossa, Perfeito! isso A receita! Fechou! Exato! Receita. Isso aí. Fechou a tríade. Receita, com certeza. Com certeza. Então, assim, quanto mais clareza eu tenho de como eu funciono, mais eu me cuido e mais eu vou ter tempo para olhar para o outro, né? E aí, mais distante da síndrome de burnout, eu vou estar aí. É isso que queremos. É isso que queremos. É isso que queremos. Menos esgotado, menos estressado, mais focado e com mais leveza no meu dia a dia, né? Exato. Porque a gente trabalha com formação. Que coisa mais maravilhosa que trabalhar com formação do outro, das pessoas. Exato. Então, né? Eu acho que nós seremos educadores privilegiados. Exatamente. Gente, nós marcamos a vida da pessoa.
Perfeito. Isso. Eu sempre penso, se a gente marca a vida da pessoa, vamos marcar positivamente, né? Isso. Pelo amor Isso. de Deus, né? Exatamente. Mas a gente trabalha com isso. Exatamente. Quem mais? Que outra profissão existe no mundo que tem essa, que tem essa força na vida do outro? Meu Isso Deus, aí. né? Então isso tem que ser uma coisa boa. É. E aí eu preciso estar bem para que isso seja tranquilo e positivo. Isso aí. Queria super agradecer Rafael, Lorena, falar que a gente vai fazer o capítulo 2, hein? Oba, eu já quero, já tô triste de ter acabado já aqui, passou Vamos tão fazer rápido. podcast Síndrome de Burnout, parte 2. Parte 2, isso aí. Isso aí, Maravilha. legal. Pra gente continuar aqui, porque a gente é muito mais assunto. Nossa, tem Nossa. Né? bastante. E agradecer vocês que estão aí conosco. Olhem lá, gente, aproveitem. Ó, assistam. Parem lá. Puxa, o que a Lorena falou mesmo? Que bom, agora você pode voltar lá, assistir quantas vezes você quiser. Verdade. Aquilo que o Rafael falou. E aí Perfeito. isso vai, vai entrando, vai Isso aí. ajudando no teu cotidiano, da tua escola. Fala pro pessoal, olha gente, vamos assistir esse podcast da Síndrome de Burnout. Vamos levar para reunião, vamos Verdade. discutir. Porque aí a gente Perfeito. tem realmente está fazendo essa diferença É. na escola Isso. e na vida do professor, É, né? Que afinal de isso contas, aí. na nossa vida. Exatamente. E gente, Legal. super obrigada. Opa. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Obrigada, tchau.